Bem-vindas, jovens senhoras! Olá, mulheres! Muito bem-vindas ao nosso podcast Entre uma Sessão e Outra. Que não é terapia, mas é terapêutico. Nós já estamos aqui no Borboletar e eu sou a Ana Clara, sou nutricionista, terapeuta sistêmica e integrativa, mamãe, casada. Eu nunca falo minha idade, né? Eu tenho 32 anos. Pertencimento. A gente vai falar um pouquinho mais, né? E você, Fá? Eu sou a Fabiola da Gasperim, sou mãe, esposa, sou madrasta, sou psicóloga, tenho 32 anos também, tenho 2 filhas e um enteado, né? E a gente veio agora compartilhar um pouquinho da nossa história, né, Ana? Da nossa maternidade vai ser hoje, né? Da nossa gestação, né? Os nossos medos, as questões do parto, como eram os anseios, para vocês conhecerem um pouquinho mais também do que engloba tudo isso e nós duas, nossas histórias, né? Sim. E se você quiser ouvir alguma percepção nossa, né, de algum outro assunto, traga aqui nos comentários que a gente vai estar atento muito a importante. Isso, tá? Como eu falei, nós já estamos aqui no Borboletar, esse quintal de brincar muito gostoso para as crianças. É um local assim muito seguro, onde a criança pode viver essa infância raiz, brincar de verdade. Tem um café delicioso. Aqui também no Borboletar eles atendem festas, tá? Personalizadas e particulares, né? Pensando na criança, no sonho dessa mãe. Então, faça contato com a Borboletar, sigam eles no Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição, né? Isso. O contato do Borboletar. Para vocês irem, vêm conhecer esse universo, né? Mas pelas redes sociais você já tem um gostinho do que é esse espaço aqui. A gente está num pequeno espaço, né, do Borboletar. E é maravilhoso, né, Ana? Sim. É um sonho de mãe, não é? Assim, vir trazer os filhos, ver eles se divertindo, Franca, né? merecia um espaço assim, né? Com certeza, merecia. É incrível, assim, eu sou apaixonada, somos, né? Então já siga no Instagram para você poder conhecer também, agendar a sua visita ou agendar a festa do seu pequeno, da sua pequena aqui, tá? As festas são incríveis. Comida deliciosa, monitores, segurança e descanso, né? Eu acho que isso é importante para as mães, né? É perfeito. Bom, é isso então. Vamos começar, mas antes... Falando da nossa parceria com a Droga Farma, né? Essa empresa que tem tudo a ver também com o nosso propósito, né? Que é humana, que é de família, né? É uma empresa familiar, então os colaboradores ali também são muito próximos, né? Assim, de todo mundo, atendimento de qualidade, né? E são muitas lojas já, né? São muitas lojas, se eu não me engano, são 44 em Franca e região, né? E tem o site. Para quem não for, quem estiver assistindo a gente e não for de Franca ou da região, pode acessar o site, é www.drogafarma.com.br e compre lá, né, seus produtos. Aqui a gente deixou algumas vitaminas, né, Ana? Sim, aqui o que a gente hoje eu acho até legal da gente falar. Nós estamos falando de maternidade, né? E o quanto essa suplementação é importante para se preparar para ser mãe, quando a gente está gestante e depois, né? Porque depois no puerpério é muito importante. Sim. E é pouco falado, né? Então eu acho que assim, lá você vai encontrar essas vitaminas por um excelente preço, tem descontos, além de outras milhares de coisas, né? Chocolate. Que você encontra ali na Droga Farma. Inclusive, nós temos uma matriz aqui, né? Que fica... Qual o endereço, Fá? Produção, qual é o endereço? Francisco Marques, 780. Ela fica aberta 24 horas. Sim. É a única da cidade, né? E isso é ótimo, porque, assim... Emergências, né? Tá lá o tempo todo. Sim. Eles são super dispostos, né? Um atendimento muito bom, né? Sim. Também. Isso eu acho importante, porque tem a ver com os valores da família Droga Farma, né? Então lá você vai ser com certeza muito bem atendido.
Vamos lá? Vamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de maternidade, gente, mas assim, começando pelo início, né? Eu já sei que você sempre sonhou em ser mãe. Uhum. No meu caso, eu sempre estive aberta à maternidade, sempre pensei, vou ser mãe, mas não era um sonho, né? Algo, nossa, eu quero realizar isso, aquele sonho da mulher, né? Que às vezes a gente tem desde pequena, né? Eu sempre sonhei em ter minha família, mas não com a maternidade, assim, tão específico. E eu acho que isso muda. Quando a gente sonha ou não em ser mãe, ou se planeja ou não, eu acho que isso muda no impacto de como a gente recebe essa informação do positivo. Sim, e até no planejamento, né? Sim, para essa gestação. Você planejou. Eu tive 2 experiências, né, Ana? Uma foi... A Maria Flor foi totalmente planejada. Eu sempre quis ser mãe e nunca me imaginei com uma filha só. Com um filho só. Nunca. Então, eu já estava casada, né? E aí a gente planejou, assim, exatamente, eu vou ficar 6 meses sem remédio. E aí, quando passar esses 6 meses, a gente vai tentar. No primeiro mês... ela veio. E foi apesar do planejamento, foi um puerpério muito difícil. Depois que ela nasceu. Depois que ela nasceu. Antes disso, apesar de sempre querer, o meu maior medo era a falta de liberdade. O que isso ia me trazer? O que ter um filho ia me trazer? Né? Eu tinha 25 anos, tipo, apesar do desejo, existiam os medos. Os medos, com certeza. O que ia acontecer? Eu tinha passado por um aborto também, há uns 5 anos antes dessa decisão, uns 4 anos antes, acho que eu tinha uns 21 anos. Isso, você teve medo de perder também, muito de novo? Medo. Tive muito medo. Foi, eu acho que até assim, o planejamento veio disso também. Eu tinha tanto medo que eu falei, não, eu vou organizar toda a minha vida ali, o que é possível, emocionalmente, fisicamente, na minha saúde. E aí depois eu vou dar prioridade para que aconteça tudo certo nessa gestação. Então, foram uns 4 anos depois, mas foi um preparo, um processo, né, para mim conseguir engravidar ali emocionalmente, né, tomar a decisão, mas foi muito planejada. E a segunda, só falando brevemente ali das gestações, a segunda gestação foi um susto. E a gestação em si foi tranquila? Foi tranquila, foi tranquila. A mudança do corpo? A mudança do corpo, não tive grandes problemas com isso. Eu gosto de estar grávida. Eu acho bonito, sabe? Eu acho que é uma beleza. Imagina, assim, eu lembro que meu marido falava, e aí, como você tá? Tô ótima, tô fazendo órgãos. Porque não é isso, né? Era uma brincadeira, assim, que a gente tinha. E foi muito tranquilo para a minha gestação em si, não tive nenhuma complicação, né? Era mais emocional mesmo, oscilações, o medo, né, do que ia acontecer, como que seria esse parto, né? Essas questões mais internas mesmo. Você teve essa questão com o corpo? Não, o corpo não. A gestação para mim foi, apesar de ter sido gemelar, eu fiquei com a barrigona muito grande, foi um né, susto no final. Ser gemelar? Foi. A gente, assim, no comecinho de tudo, eu e o Felipe, a gente se apaixonou muito, sabe? A gente ficou muito apaixonado no começo. A gente sempre foi muito compatível, apesar de ser diferente o jeito de ser, ele mais reservado, eu mais expansiva, a gente sempre teve uma compatibilidade de sonhos, do que é viver. E foi assim um encontro de alma mesmo, sabe? Eu lembro de quando eu fui a primeira vez na casa dele, de eu conhecer a família dele. Sabe aquela sensação de como se você conhecesse aquelas pessoas há muito tempo já? E então foi muito rápido, né? A gente namorou, noivou, teve as crianças e casou em 8 meses. Nossa, Ana, eu não lembrava. Meses. Eu lembro que foi, mas é que parece que faz tanto tempo, né?
Eu não lembrava desse período. Foram assim. 8 meses. Então, a gente, assim, já tinha tomado a decisão de ficar juntos, de casar, de construir a nossa família. E foi planejado também a gestação, porque eu lembro um dia você me falando, a gente tá pensando no ano que vem, mas se eu engravidar agora, eu vou ter elas no ano que vem. Eu não lembro como foi a questão de remédio, se eu tava tomando, se eu não tava, mas eu acho que não. Porque antes do Felipe, eu tava solteira. E eu estava sem o remédio, eu acho, há 1 ano e meio. Então, eu não lembro muito bem dessa fase, eu não lembro dessa questão, mas parece-me que foi assim. Então, não foi planejado, mas foi desejado. A gente desejava casar, construir a sua família e ter filhos. E aí veio, né, o positivo. Com isso, veio depois, em seguida, no ultrassom, a revelação que eram 2. Eu lembro que eu estava deitada, assim, e a médica falou assim, nossa, você é a segunda hoje. Aí a gente, segundo o que ela? São 2. Aí eu lembro de eu me levantava assim, ai meu Deus, e levantava, ela, não, fica deitada. Eu, nossa, meu Deus. Aí eu levantava, ela deita. E foi uma alegria muito grande, assim. Eu não tive tanto uma sensação. Parece que eu olhava para o Felipe, ele estava tão feliz. E eu falava, tá tudo certo, a gente vai conseguir. Foi uma coisa bem otimista, assim, sabe? Não foi uma densidade para nós. Eu lembro que o meu sogro e a minha mãe falavam que eram 2. Sempre. Afirmavam que eram 2, mas eu não dava nem bola, né, para isso. Só que a minha mãe, ela fala assim, que muitas vezes que a gente passeava, eu sempre tinha um olhar para os gêmeos. Eu falava assim, nossa mãe, olha ali, ela tem 2 crianças. Nossa, imagina ter gêmeos. Eu sempre fazia esses comentários. Né? E também era meu desejo de filha única ter uma família grande. Falava, eu quero minha família muito grande. Eu falo que eu casei com meu marido e eu ganhei essa família, porque a família do meu marido é muito grande. Inclusive, eu peço aqui, perdão ao vivo, porque eu nunca consegui convidar todo mundo para o meu casamento. Apesar de querer esse espaço cheio, mas para o meu casamento, para o batizado das crianças, para a festa de aniversário, porque é muita gente. E você quer ter um recurso, assim, de fazer algo, mas proporcionar, Sim. né, algo. Meu pai sempre teve isso. Nossa, se eu convidar, eu que tenho que bancar. Eu tenho um pouco disso, sabe? Então, a gente nunca conseguiu receber todo mundo, mas é uma família que eu amo muito, que eu recebi muito, assim, no meu coração mesmo, como minha família. E aí a gente, depois desse movimento, aí começou, sim, os medos, né, assim, do parto. Qual que era o medo do parto? O medo de uma nascer e ter que ficar na UTI. Que é um pouco comum, assim. Nascerem prematuras, coisas de gemelar. Né, eu tinha medos. Mas foi bem tranquila mesmo assim a gestação, gente, eu não tive dor na coluna. Dias antes você foi no cinema, não foi? Subir a escada, um dia antes. Então foi tranquila. Eu não tinha dor na coluna, porque eu sempre tive assim o bumbum, né, mais empinadinho desde criança, e depois eu vim descobrir que eu tinha uma lombar, algo na lombar mesmo, né, que faz esse empinadinho assim do bumbum. E aí, eu lembro de um personal meu falar, nossa, isso aqui vai doer tanto quando você ficar grávida. E eu não tive dor nenhuma. No final, eu tive uma inflamaçãozinha no ciático. O Felipe ficava lá com as pomadinhas toda noite. E eu tive, no final, um pouco de azia. Eu lembro... Gente, eu lembro do Melanta, Droga Farma. Olha... Era sua parceira. Melanta. Gente do céu, eu bebi aquilo... Eu nem sabia se eu podia beber tanto igual eu bebi, sabe? Eu gastei muito, assim, com isso. Então, eu tive essa azia muito forte. Mas nada que sabe, assim... Que torna aquela gestação difícil. A minha mãe, ela vomitou os 9 meses. Nossa, eu passei mal na primeira gestação da Maria Flor, os 3 primeiros meses, a ponto de emagrecer.
E aí, assim, depois, né, nos últimos 6 meses, eu só recuperei aquele peso que eu tinha emagrecido. Então, eu não engordei, assim, na gestação, de tanto que eu passei mal. A minha mãe já foi uma gestação que ela fala assim, filha, nossa, foi muito difícil estar grávida. E isso já traz um reflexo também depois, não traz? Traz. Até a minha mãe, assim, ela nunca preveniu, né? Eu fui filha única por Deus. Mas ela falava que ela tinha medo, assim, da gestação, porque foi realmente muito difícil para ela. Para mim, não. Foi uma excelente experiência. O parto, o meu médico, ele era um médico tentante de parto normal, então ele era a favor do parto normal, então ele me incentivou muito a tentar o parto normal e eu era aberta ao parto normal. A questão que a gente fez a cesárea foi porque ele iria viajar, porque elas nasceram assim 12 de janeiro, então foi aquela fase ruim, né, Férias, de festa, né? de férias. E aí ele falou, Ana, eu não vou estar aqui. Então, se vier normal, eu não consigo fazer o seu parto. E eu falei, não, então nós vamos para cesárea. Mas elas não nasceram prematuras. Na verdade, eu acho, Fá, elas nasceram com 37 semanas e acho que 5 dias. Mas se eu tivesse esperado, eu não sentia que elas iam nascer. Sim. Rapidamente. E você queria Eu o não parto tinha normal? eu queria tentar. Eu não sentia que elas não estavam nem assim Encaixadas. baixa a barriga, Sim. sabe? É que a gente tem uma sensação, Tem. né? Eu também, as minhas vieram pélvicas, né? Então, sentadinhas ali não poderia ser o parto normal. Mas eu nunca idealizei um parto normal. Até na época, depois que ela nasceu, eu me senti culpada porque eu marquei a cesárea e não esperei essa bolsa se romper. Ah, tá, tem e me isso, senti né? culpada. Foi a primeira culpa. Fiquei por um tempo super culpada ali. Depois eu entendi que, né, ok, tudo bem, estava tudo certo. Né, mas eu me senti bem culpada em relação a isso. E é engraçado que parece que é uma coisa tão assim, né? Mas foram até 39 semanas. E eu também acho que ela ia ficar no forninho um tempinho ainda. Eu não sentia também. E pra mim, o parto... Você sentiu contração? Não, Desculpa, na delas não. Na delas eu não. nunca senti uma contração. Na delas não. Então, Nem de treinamento, assim. Na verdade, eu não sabia se eu senti, porque eu tenho uma experiência, né, antes de um aborto. Sim. E eu optei pela expulsão natural. Que é a contração. Então, eu tive muitas contrações e foi uma experiência para mim onde literalmente eu vivia assim, porque eu escolhi com o meu ex-companheiro, né, na época, fazer disso um momento que fosse um pouquinho mais agradável. Então eu fiquei ali na banheira, eu tive as contrações, né, ele ficou ali me apoiando. Quando houve a expulsão natural, como a minha mãe era enfermeira, a gente conseguiu abrir a placenta, eu ter um momento de conexão. Eu acho que eu cheguei a comentar em algum episódio sobre isso, né? Então eu tinha muita vontade de ter parto, porque eu falei assim, gente, peraí, é uma dor realmente muito forte, mas é rápido. Sim, né? Não é que é rápido, porque demora horas, né? Mas assim, hora que acaba. E você tá super bem ali. Então eu falei, bom, eu nunca tive esse desejo. Eu vou querer que seja, porque eu sempre tive medo da cesárea. A minha mãe, eu tenho um histórico muito assim com queloides. Então eu falava, nossa, gente, eu não queria cirurgia. Mas eu optei pela cirurgia, então assim, foi tranquilo. Eu não vivi nenhum processo assim de agressões, de mal-estares no meu parto, sabe? Eu vivi no processo com o médico que revelou o meu aborto. Eu achei que foi bem, assim, ruim. O aborto, ele é normalizado pelos profissionais, na grande maioria, e não tem um acolhimento ideal para as mães que estão passando. É normal para quem está ali vendo todos os dias, mas para quem está passando, não é. Não é, nossa, né? de Eu forma também alguma. sofri, assim, no meu aborto. Não é algo
que eu lembro com frequência, assim, mas você falando, eu fui relembrando, assim, dos médicos falarem, é normal, vida normal. Você está no processo do aborto, mas vida normal. Pode continuar a sua vida. Não é vida normal. É um luto, eu estou emocionalmente abalada. As minhas expectativas foram por água abaixo. Eu estou vivendo um luto. Tem a questão do relacionamento ali. Que super abala, né? Super abala. Então, assim, é algo que é muito normalizado, mas que o sentimento da mulher não é. E que eu achei que eu tinha perdido um filho só. Depois, na constelação, eu vinha descobrir que era gemelar, mas pra mim, eu sou muito mental, né? Pra mim só fez sentido que realmente era, porque eu tive realmente 2 sangramentos. Um no comecinho, que aí quando foi ver só tinha um, e depois o outro que era... Então, pra mim fez muito sentido que realmente eram 2 fetos no contexto do que eu vi ali dentro da constelação. E, bom, enfim. Então, assim, o parto das crianças foi tranquilo. Você tinha algum medo antes, assim, emocional, como mulher, em relação a quando suas filhas nascessem, quando as meninas nascessem? Eu não tinha medo. Eu ficava perguntando para as pessoas que eram mães, assim, é leve? Eu vou conseguir? Então, eu não sei, assim, eu não sei que medo. Perguntas. Eu não sei se tinha algum medo por detrás disso. Porque a minha mãe, Fá, inclusive é algo que eu admiro muito isso nela, sabe? A minha mãe, ela nunca me passou, apesar dela ter um histórico com maternidade muito difícil, tanto a dela quanto ela com a mãe dela, ela sempre falou assim, filha, é maravilhoso ser mãe. E é super possível, você vai dar conta, vai ser muito bom, você vai gostar muito, tem as suas dificuldades, mas é muito maravilhoso, supera as dificuldades. Então, a minha mãe, ela sempre teve uma visão muito positiva, que eu não sei nem se foi a vivência dela, mas é o que ela me passou. Então, eu não tinha tanto assim... Parece que era uma coisa natural para mim. Sim. Vai ter as dificuldades, vão ter as coisas boas e eu vou passar por isso. E teve algo que você sentiu na gestação? Alguma necessidade de estudar sobre... para viver essa maternidade? Eu tive no quesito amamentação. Eu também, eu fiz um curso de amamentação. Eu fiz, assim, na minha família eles falavam assim que não dava vaca leiteira, né? Falei, não, vai dar sim. Eu vou dar de mamar, eu vou amamentar a minha filha. E fiquei firme nisso, e foi muito importante. Foi muito importante, assim. Foi pra mim também. Quando eu engravidei da Maria Flor, eu já tinha formação em psicologia, já tinha formação em psicopedagogia, então eu já tinha a referência emocional. Eu estudei um pouco. Também a referência emocional. Infantil. Mas essa questão da amamentação... de ter essas informações foi algo que eu busquei muito e foi muito útil. Eu assinei aquela comunidade da Sâmia Marcilli, que eu a indico muito, que foi o que me deu uma base dessa questão emocional. Mas o de amamentação eu fiz um outro curso. Eu não tive nenhum problema com a amamentação. Amamentei as crianças, a Ana Cília até 1 ano e 1 mês. E a Maria desmamou por conta própria. A Ana Cília eu tive que desmamar. E foi super difícil o desmame para mim. Nossa, pra mim os 2 desmames foram tão fáceis. Pra mim não foi muito difícil. Fácil, mas assim, como eu me sentia culpada. Eu me senti culpada da Aurora, mas por outras questões que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas no da Maria Flor, ela amamentou até 1 ano e meio. E um dia eu falei, eu achei ótimo. E um dia eu falei, eu já fui introduzindo um pouquinho da mamadeira. Né? E um dia eu falei, essa noite eu não vou dar o meu peito, eu vou tentar dar o mamar. 1 semana depois eu me arrependi. Tentei voltar atrás, ela já não queria mais. E foi. Assim. A Maria foi espontânea vontade. Ela parou aos 10 meses, né? Porque ela teve que complementar desde pequenininha, porque um gemelar sempre nasce mais baixo peso, né? E aí ela já teve que complementar, mas ainda assim ela gostava muito do peito.
De aconchego, do né? aconchego. Mas aí, aos 10 meses, ela transitou mesmo para mamadeira. E você teve dificuldade nessa amamentação? Nenhuma. Eu tive muita. De doer? Nossa. Não. Eu fiz um laser porque ficou um pouco machucado. Não, no da Maria Flor doeu muito. Ficou até os 4 meses machucado mesmo. Mas como eu tinha estudado sobre, eu fiquei persistindo porque era um desejo muito profundo. Então eu fiquei persistindo nisso, assim. Mas não é normal. A amamentação para mim foi muito boa. Eu só sinto que, assim, eu não sabia que desmamar me aliviaria tanto. Porque eu acho que com 2, eu tive um gasto, assim, nossa, muito grande, assim, de energia, de tudo. Voltando um pouco para a gestação, né? Na minha segunda gestação, eu te perguntei sobre a questão emocional e fiquei lembrando da Aurora. Ela não foi nada planejada, né? Assim, apesar da gente querer em um outro momento, não era naquele momento. E quando eu descobri essa gestação, eu fiquei em choque. Lembrando o pessoal de casa que foi na troca de um DIU, Foi tá, na gente? troca de um DIU, uma inflamação ali no... Ok? Só para ressaltar. E aí, eu descobri, Ana, quando eu fui, era começo de ano, fui numa academia, falei, vou fazer academia esse ano, o shape vem. Falei, vou fazer academia. E antes, eu sempre muito encanada, falei, vou fazer um teste. Fiz o meu marido assim, Fabiola, para com isso de teste, porque eu era muito assim, eu ficava com medo. Você era, eu lembro. Eu ficava com muito medo de estar grávida, de estar tomando algum remédio, fazer mal para esse bebê. Então, eu sempre fui muito dos testes. E aí, ele, para com isso, eu vou fazer só para desencargo. Fiz, entreguei para ele o teste, eu lembro dele derretendo. Ele falou que ele não derreteu, que ele ficou muito firme. Mas eu lembro dele derretendo, assim, foi um sustinho. Mas o que eu queria falar, assim, fiquei um tempo, né, emocionalmente super abalada. Porém, é aquilo que a gente estava falando antes do puerpério, por conta de ter uma rede de apoio emocional do meu marido naquele momento ali da Aurora, da segunda gestação, o meu puerpério foi muito mais leve. Só que a amamentação, eu te fiz o laser, foi tranquilo, só que ela parou mais cedo. E aí eu senti a culpa que você falou. Ah, tá. De ter parado, mas ao mesmo tempo esse alívio. Porque pra Cecília, o que eu senti culpa? Ela não pegava a mamadeira. Então, ela não adaptava a mamadeira. Então, eu ficava assim, gente, ela não gosta da mamadeira. Então, eu fiquei me sentindo muito culpada, assim, com o desmame dela. E ela foi muito difícil para ela. Foi 3, 4 dias muito difíceis para ela, porque ela fazia meu peito chupeta, sabe, de noite. Era um aconchego também, né? Então, nossa, eu lembro da boquinha dela, era uma coisa tão assim. E é engraçado que até hoje ela come. E se você olhar ela comendo, você tem vontade de comer, porque ela aprecia uma boca assim, boa. o alimento. Até hoje, meu pai falou, nossa, como ela come com a boca boa. E ela mamava, assim, sabe? Enfim, então eu não tive grandes... o meu puerpério foi muito, muito leve. Meu puerpério foi muito tranquilo. Eu até me sinto, às vezes, mal de falar isso, porque eu não ficava de pijama. Gente, eu ficava arrumada, bem... feliz, eu não tive isso. Eu tive um período que foi difícil para mim, foi que aos 8 meses, a minha mãe não conseguia já me entregar o que ela me entregou, assim, em todo o começo. Aí eu tive que optar por contratar uma pessoa para ficar comigo. E ali começou um processo emocional muito grande. Do quê? De ter que receber essa nova pessoa na minha casa. Ajuda, invasão do espaço. Uma pessoa estranha. Só que assim, ela foi, nossa, uma amiga, tia, mãe, irmã, muito
muito maravilhosa para mim. Eu consegui construir um vínculo com ela. Mas até eu construir esse vínculo, foi muito pesado. E ela me incentivou a colocar as crianças na escola. Porque ela falou, olha, aqui para mim, cuidar junto com você das crianças. Mas a casa fica muito. Então, coloca, vai ser bom, tal. Então, colocar elas na escola foi outro processo emocional forte para mim. Então, ali eu comecei a acessar as dores de uma separação. Mas Você o meu puerpério... 8 meses elas foram para a escola? O meu puerpério, eu tinha uma vida, eu me nutria. Eu não tive essa coisa, Fádia, assim, eu não almoçava. Eu tive. O meu puerpério... As minhas crianças eram muito tranquilas também. O meu puerpério da Maria Flor foi com muito choro. Eu não tive. Por conta de hormônio, oscilação. Eu lembro que eu pensava, vai ser o resto da minha vida, assim... Com essa questão da liberdade, né? Apesar de ter voltado a trabalhar muito cedo, minha mãe me ajudava muito. Eu ia a avó com da Maria elas. Flor sempre ajudou muito, né? Até hoje. Então, assim, mas foi um puerpério bem desafiador. O que eu encontrei dificuldade é que, como eram duas, eu tinha uma dependência de uma terceira pessoa sempre, ou do Felipe, ou da minha mãe, ou da Andréia, ou da escola. E isso me deixava angustiada. Eu falava, nossa, eu quero poder sair com essas crianças sozinha. E isso aconteceu em cada momento. Né? A Buscando uma liberdade. O puerpério da Maria Flor, da Aurora, foi muito mais tranquilo, mas eu tinha a rede emocional mais ativa ali, né? Do meu marido, né? Da avó da Maria Flor, que me acompanhou nesse processo com a Aurora. As cólicas foram muito difíceis para mim, uma fase, porque elas estiveram juntas. Então, eu e o Felipe ficamos literalmente assim, ó, noites e noites e noites sem dormir. Eu não quis... sono, como que era sono? Então, eu não quis... Ficar sem dormir é intenso demais, né? Eu não quis, por causa da comunidade da Sâmia, eu não quis que a minha mãe dormisse comigo, porque eu queria que o Felipe fizesse esse papel. E foi muito bom isso. Mas eu vejo que, assim, o sono, até os 8 meses, por exemplo, era completamente desregulado, principalmente porque as minhas, elas tiveram cólica do segundo mês até até o 5º mês. Então, foram 3 meses de cólica. E eu lembro que a gente ficava pulando aquela bola de pilates, que era o que acalmava. Aquela fase, para mim, foi muito difícil. Assim, eu ficava, meu Deus do céu... E sentindo mal, porque a cólica é uma coisa louca, né? Nada resolve, parece. Ameniza, mas não resolve, né? A Maria Flor teve muita cólica, mas a Aurora não teve, Ana. Ela não teve cólica. Ela, desde bebê, ela dormia muito bem. Nossa, claro... vem de uma rotina. O bebê, ali, até os 2 meses, ele ainda não consegue ter, né, na minha visão e Mas até os 2 meses, as minhas dormiam bem, Fá. Então... acordavam só pra mamar. Só que aí, a hora que veio as cólicas... Aí deu uma... Elas não dormiam. Até, assim, depois dos 2 meses, nós começamos a fazer uma rotina com a Aurora e ela dorme super bem até hoje. A Maria Flor, eu não tive essa rotina de sono na época. E até hoje eu colho esses frutos de não ter uma rotina. Porque até hoje ela desperta à noite, em alguns momentos. Agora a gente está numa fase boa, não vou nem falar muito alto, né? Mas assim, a gente está numa fase boa porque a gente tem estratégias, né? Vai aos poucos levando ela pro quartinho dela e trazendo segurança e tudo mais. Mas ela ainda tem um sono muito mais leve do que da Aurora. A Aurora, desde os 9 meses, dorme no quartinho dela e a noite inteira e só acorda de manhã falando, ô, gente. E quando as meninas pararam as cólicas, aí eu fui estudar sobre o sono. Eu fiz com a Leve Mãe, a Eri, uma mentoria para eu aprender sobre o sono. O cortisol, janelas, associações. E aí eu fui tirando, aí até foi quando eu entrei nessa rigidez com a rotina, porque eu precisava muito dormir de volta. Então eu entrei numa rigidez com relação a horários delas dormirem,
até elas se adaptarem. Depois que elas se adaptaram, se eu tinha que sair à noite, eu fazia uma sonequinha de ponte com elas e saía à noite. Mas é que eu e o Felipe sempre foi mais caseirinho, Sim. né? Então, para mim, foi muito importante o sono. Então, a partir dos 8 meses, eu já dormia a noite inteira com as duas. Graças a Deus, assim. Então, até hoje, transitei elas do berço para a cama, mas você vê assim, não despertam, a não ser que estejam com alguma coisa. Mas até hoje eu vejo que assim, despertam, elas não vão pro meu quarto, elas falam: mamãe, vem cá. É uma rotina, É uma né? rotina. E isso traz uma tranquilidade. A rotina é muito importante, porque é previsível para eles. Né? A rotina no sono ali alivia o cansaço dos pais, traz segurança, né? Diminui a ansiedade, melhora a questão escolar. Você também deixa, por exemplo, hoje eu deixo para dormir na minha mãe e no meu pai, para eu passear com tranquilidade, porque eu sei que assim, elas têm uma rotina estabelecida. O meu pai, ele não mede elogios com isso comigo. Ele fala: filha, eu fico muito assim feliz e admirado de ver o que você construiu com as crianças, porque elas têm horário para acordar, elas têm horário para dormir. E ontem, por exemplo, foram dormir 10h30, porque fomos para sua casa. E tudo bem para mim, isso. Porque é uma exceção. É uma exceção. O que acontece, às vezes, que é um erro muito comum, é em 7 dias da semana, a criança só em 3 dias ter rotina, nos outros 4 não ter. E aí, o que acontece? Fica super bagunçada, a criança não se adapta. Não. Uma exceção de 1 dia, 2 dias ali, depois voltando para a rotina normalmente, não vai ser prejudicial. É aquilo que a gente fala do equilíbrio. É um meio termo ali. Dá para ser tranquilo, sabe? E isso para mim é muito bom, porque elas dormindo ali por volta das 7h30, 8 horas que elas vão, eu consigo descansar, eu consigo hoje, que eu tô morando em Olambra, trabalhar, o Felipe dá conta de fazer essa rotina, e elas têm uma certa ordem, o banho, o escovar os dentes, e agora já estão fazendo muitas coisas sozinhas. Para mim isso é muito importante, falar da rotina, porque às vezes tem pessoas que se adaptam à rotina de horários. Então, nesse horário certinho. Eu não sou essa pessoa. Do horário. Do horário. Olha, tem que ser certinho, aquele jeito, super regrado. Eu não sou. E às vezes a gente se culpa por não conseguir seguir essa rotina. Porém, existe a rotina da sequência de eventos, né? E a gente tem lá em casa essa sequência. Então, elas já sabem que elas vão chegar da escola, vão brincar, vão jantar, né? E aí a gente vai pro banho. Agora a gente fica um pouquinho lá juntas, todo mundo, e vamos dormir, né? Então, ela sabe a sequência do evento, que traz tanta previsibilidade quanto a questão de ser mais fechado. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente se fecha tanto, né? Num horário, e às vezes não é o nosso padrão. Sim. Só que precisa ter uma rotina de segurança. E essa sequência faz sentido para mim. É o que faz sentido para mim, a sequência, e não o horário. Porque eu acho que cada dia é... O que eu tento respeitar é o que eu aprendi na mentoria de sono, que existe um hormônio de crescimento, que a melatonina, às 8 horas da noite, 20 horas, é onde está sendo produzido. Então, se a criança dormir muito mais tarde do que isso, vai afeta. aumentar o cortisol, vai aumentar a Isso. adrenalina, vai ficar muito mais agitado. Ah, meu filho está resistindo muito ao sono. Não é porque ele não está com sono. Isso significa, muitas vezes, que passou do horário de dormir e ele precisa, e aumentou o cortisol ali do corpo. Exato, e esse hormônio de crescimento também, que é importante para o desenvolvimento. Então, eu tento respeitar esse 8, 8h30, eu fico ali tentando respeitar isso, mas não significa que é uma rigidez, assim, nossa, se passar disso, eu tô estressada. Sabe? Então, hoje eu vivo mais com elas, mesmo sabe? na rotina mais enrijecida de horários, precisa ter uma sequência. Precisa. E aí, foi tão engraçado que ontem eu cheguei da sua casa, ou seja, elas estavam pingando, acabadas de sono. Aí eu limpei os pezinhos, que elas já tinham tomado banho, fomos colocar a fralda, que elas já estão desfraldadas, né, diurno.
E aí eu falei, e elas estavam mole, assim, ó. Aí eu falei, filhas, a gente vai escovar o dente. Não, mamãe, não. Tipo, meu Deus, me deixa, eu quero meu mamazinho. Eu falei, olha, hoje a mamãe vai deixar dormir sem escovar o dente, então. Mamãe, então depois amanhã de manhãzinha a gente escova. Eu não gosto muito de abrir mão desses inegociáveis, porque eu tenho medo delas porque as meninas são melancólicas. Aí uma coisa que você faz hoje, amanhã já é quase uma regra na cabecinha delas. Aí elas mamaram, eu fui apagar a luz, a Cecília, cadê a história? Porque já estão acostumadas, né? Falei, filha, mas hoje você não tá mais cansada? Você acha que precisa da história? Eu quero a história. Aí eu falei, poxa vida, ela ainda quer uma história. Aí eu lia a história, elas dormindo, e eu lá lendo história para depois apagar a luz, orar e dormir. Sim. Sabe o que é importante a gente falar, abordando isso do sono também? O quanto a parte afetiva precisa estar nutrida para que durmam bem. Por exemplo, a Maria Flor, né? Por muito tempo eu trabalhava em casa e eu achava que ela estava nutrida só para eu estar ali, mas ela não estava. Às noites, muitas vezes a criança acorda à noite para nutrir o tempo de atenção dos pais, para encher esse potinho de nutrição e de afeto e de amor e de atenção, porque às vezes passou o dia inteiro na escola. Então, uma dica até para quem está em casa é fazer isso, né? Antes de dormir, ter um momento de alta conexão. Conversar, ter um momento ali, uma meia horinha, passou o dia inteiro na escola, né? Passou o dia inteiro no trabalho, mas ter um momento para nutrir o pote emocionalmente essa criança. Porque é muito importante, isso muda muito, igual nesse... Eu estava até aqui pensando uma coisa que você falou. Até que entre irmãos, você pode até falar disso mais profundamente, né? Que, no meu caso, eu vejo que dá para nutrir com os dois ao mesmo tempo, mas também vejo a necessidade de nutrir individualmente, separando um pouco esses irmãos. Completamente, é muito importante, Ana, para eles reconhecerem a individualidade, se sentirem mais confiantes. Né? Sabe o que elas... Isso melhora até a conexão entre os irmãos. Sim. Porque sabem que um não anula o outro. Não fica aquela disputa, né? Pela mãe, pelo pai. Isso pra mim é nítido. A gente preza muito isso lá em casa. As crianças, apesar de terem hoje o mesmo quarto, né? Que antes era separado, porque eu separei mais pela questão do sono, que uma acordava a outra... Mas hoje elas têm guarda-roupas individuais, as roupas são separadas, justamente os sapatos. E a Ana Cecília, ela ficou principalmente a Cecília, ela ficou tão realizada quando a gente separou o guarda-roupa para esse senso de pertencimento. E às vezes a Maria quer uma blusa do Stitch que é dela, ela fala, não vou te emprestar hoje, irmã. E tudo bem. Porque eu falo, filha, é dela essa. Então, isso vai dando um senso de individualidade que eu acho muito importante no gemelar, porque, gente, é muito cansativo ser gemelar. É uma vida, assim, literalmente, de quase um casal ali. Sim. Então, é muito importante, eu acho, os pais do gemelar, assim, falar, poxa, vamos separar um pouquinho, vamos dar um espaço também, porque é muito juntinho, Fá. E a gente precisa olhar para essa necessidade individual. E às vezes, como mãe, como a fase é a mesma, a gente tem dificuldade, às vezes, de falar assim, peraí, um gosta de toque, o outro não. Sim, de olhar para essas crianças. A gente preza muito isso lá em casa, para ter cada um seu momentinho, assim. Aurora, Christian e Maria Flor. E o que eu percebo? Quando a gente tem esse momento individual, eu consigo olhar para cada um deles individualmente. Porque às vezes, por exemplo, a mais velha quer conversar sobre algo e a mais nova está demandando uma atenção. E ela tem que parar de falar e ela se irrita com isso. Quando estou só eu e a Maria Flor, que é a mais velha, por exemplo, eu escuto ela falar e ela se sente totalmente pertencente. Então a gente tem lá em casa dias fixos,
né? Que é cada um ali o seu momentinho, pelo menos 20 minutinhos, às vezes quando é possível um pouquinho mais, ir ao cinema, ir pro parquinho, ir jogar uma bola, né? Individualmente para reforçar que eles são importantes na individualidade também. Isso nutre eles como irmãos, nutre o potinho do afeto com os pais, né? E deixa a criança muito mais segura. Sim, eu vejo isso de importância, nem tanto na teoria, que eu não tenho esse conhecimento que você tem, mas na prática, de vivência com elas mesmo, sabe? E me lembra muito essa questão do gemelar que a gente conversou agora. Olha, para você ter uma noção, uma coisa muito difícil que eu passei pós-parto foi a icterícia. Elas tiveram a icterícia. Elas ficaram um tempo internadas. Um dia, né? Uma noite. Ficaram acho que 2 noites. Ou 1 ou 2. E eu passei um desconforto muito ruim com o hospital, que elas ficaram internadas, porque a médica, não foi nem o hospital, foi a médica, ela não queria que eu ficasse lá. Ela queria que eu fosse descansar, porque eu estava pós-operatório, né? E ela falou, olha, não pode ficar aqui com elas. E eu tive a sensação assim, elas vão ficar internadas sozinhas, sem eu? Mas eu estou amamentando, como que eu vou fazer? E assim, eu não vou deixá-las aqui. E ela afirmou que não podia. A sorte é que a filha da minha madrinha, ela é advogada. O meu pai ligou para ela falou, não, tá errado. Isso tá errado. Só que isso me gerou um estresse tão grande que foi desnecessário. Nossa, foi desnecessário. Pensa, você está num momento de conexão intensa com os seus filhos. E alguém te fala, você tem que deixá-las. Foi já muito. Eu chorei muito, eu fiquei muito mal. No entanto, que as fotos que eu tenho lá na icterícia com elas, no quartinho, eu tava com o olho desse tamanho, assim, ó, de tanto chorar. Eu não precisava eu ter passado aquilo, sabe? E aí, eu fiquei, no final das contas, com elas. Então, assim, foi desconfortável. Eu dormi a noite inteira numa cadeira. O que eu acho, assim, por favor, né, hospitais, vamos melhorar, né? Vamos colocar algo mais confortável, porque essa mãe tem o direito de ficar ali, né? E às vezes ela tá pós-operada. Na grande maioria da icterícia, né? Que é bem no comecinho. Bem no comecinho. Então eu fiquei ali com as duas. Só que olha que interessante essa questão do gemelar. A Cecília não tava com icterícia. E a Maria Helena tava. A Cecília tava com um grau muito leve, que não era necessário o número de horas que a Maria Helena ia ter que ficar no banho de luz. Mas a outra médica, que aí eu saí dessa médica e me colocaram com outra. Ela falou, olha, eu vou deixar ela mais tempo para você não precisar deixar ela ir para casa e ficar sem as duas. Então, ali eu já falava, gente, ela não precisa estar aqui, mas ela já está aqui. Por consequência. Por consequência dessa irmã. Né? Então, para mim, o mais difícil do gemelar, de ser mãe de 2 de uma vez, foi isso. Foi eu não poder ter sido assim, colo, muitas vezes para as duas, de eu ter que sacrificar uma para atender a outra, de eu não ser suficiente. E isso acontece quando a gente tem 2 filhos que não são, né, gemelares. Porque uma tá numa fase e você tá com um bebezinho. Né? Uma tá com... Isso também acontece e dói muito na gente, né? Eu lembro que, falando de gestação, eu fiquei muito receosa de contar para a Maria Flor que eu estava grávida da Aurora. Eu fiquei muito receosa. Eu ficava, gente, ela tá tão acostumada, sou eu e ela o tempo todo. Como que eu vou contar isso pra ela? Vocês sempre foram muito conectadas, né? Muito conectadas. Eles falam essa coisa da menina ser mais com o pai, mas no seu caso foi o contrário, né? Foi, ela sempre foi. E ela recebeu a notícia numa alegria. Ela é uma irmã tão incrível. Assim, não teve ciúmes, a gente foi trabalhando com algumas estratégias que é importante entender. Né? Mas assim, ela foi uma irmã incrível, era um medo meu que eu não precisei, que ela não respondeu, né? Ainda bem. Mas assim, era um medo muito intenso justamente por isso, por se sentir talvez. E eu acho muito importante a gente dizer que os conflitos entre irmãos é sempre um reflexo de busca de atenção pelos pais.
né? Exatamente. Um bebê, nasceu um bebê pequeno. O irmão mais velho tá ali pedindo um colo. Ele não está com ciúmes do irmão, ele está pedindo, ele está com saudade de quando ele tinha a mãe só pra ele. Ele está pedindo pra nutrir essa mãe e esse pai. E quando a gente tem essa consciência, é muito legal que a gente começa a observar. Às vezes as meninas começam a brigar, assim, e eu percebo que eu tô desconectada delas. Então ali eu paro, pego a que tá causando o circo todo e me conecto a ela. Vamos brincar? Vamos isso, vamos aquilo. Aí já cessa. Então, quando a gente entende que, às vezes, é uma disputa por essa atenção... E, assim, não é sobre, Ana, dar atenção o tempo todo, nutrir o tempo todo, ser perfeita, não ter uma vida. Não. É sobre dar uma atenção de qualidade. O tempo que você puder. O tempo que você puder. Não é sobre o tempo. É sobre a qualidade. É sobre a sua presença. É sobre a presença. Né? Vínculo, conexão, é sobre presença. É sobre olhar para aquela criança e falar, olha, hoje ela está precisando de mim. Hoje ela precisa de um bilhetinho. Hoje ela precisa de uma palavra de afeto, de um colo. Né? E entender que às vezes vem da gente mesmo. Igual você falou, eu tô desconectada. Então deixa eu me conectar aqui com ela para ver se vai melhorar. E no geral melhora e muito. Fica até pra mim, assim, até ontem a gente estava comendo pizza lá na sua casa, aí em dado momento eu fiquei com um vácuo, assim, né, da cadeira, que eu vi a Aurora. E ela estava brincando e eu fiquei parada, assim, olhando ela brincar. E aí ela viu que eu estava olhando ela. Aí a hora que ela viu, ela já se sentiu assim, né? Estou sendo observada. Eles são assim, é muito bonitinho isso, né? Só de observar. Sim, às vezes eu proponho isso para os meus pacientes. Às vezes, a criança está naquela fase que quer brincar sozinha, tá bom, mas mesmo assim, senta com ela, senta com o seu filho, observa, sai do celular, observa. Só obedece essa criança. Se ele quiser brincar com você, aceita a brincadeira dele. Se ele não quiser, fala tudo bem, mas eu tô aqui. Isso já conecta, porque essa criança se sente segura. Ela não se conectou com você naquele olhar? E aí a gente ficou brincando assim, e aí eu falei, nossa, eu vejo isso muito acontecer nas meninas, quando eles de repente veem que estão sendo observados por vocês, por quem, né, pelos estão pais. Sendo vistos. E isso é muito importante. Isso requer de nós uma hierarquia dentro das prioridades, que eu acho que é o que às vezes mães vivem como dificuldade. Realmente, quando você se torna mãe, existe um sacrifício, existe um ordenamento nessa pirâmide que precisa acontecer, né? Aonde que você vai botar as coisas e as pessoas? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem ali uma mania com limpeza, com organização, que você vai precisar abrir mão para ter essa hierarquia, essa ordem bem estabelecida. E até uma hierarquia, um vício ali no trabalho, né? Também é algo, vai dar certo, eu vou conseguir nutrir essa criança. Claro, às vezes a gente precisa, né? A gente precisa estar mais, mas tá, depois eu vou conseguir nutrir minha criança. É o meu papel. Não adianta, crianças que são mais agitadas, que são mais... choram mais, né? Elas estão pedindo esse colo. Né? Não é sobre ser criança, de pular, brincar, chorar, que acontece mesmo, é normal, gente. Mas eu falo assim, às vezes a criança está buscando tanto e a gente, ao invés de dar esse amor, parar e dar essa prioridade, dessa hierarquia, a gente se afasta, a gente grita, a gente fala alguma coisa. Então, nesse momento, é parar, olhar para o seu filho e falar, não, deixa eu tentar nutrir ele aqui. E sabe o que fica também para mim, assim, como um fechamento, né? Daqui a pouco vai acabar, e para a gente poder fechar isso com o pessoal de casa, dessa questão da hierarquia, dessa presença, é que a gente precisa encarar essa verdade que é pesada,
também, por que é pesada? Porque ela traz uma carga de responsabilidade muito grande, mas assim, você é substituível em todas as coisas que você faz na sua vida. No seu trabalho. Na sua casa. Até mesmo se você morrer, seu marido pode arrumar outra esposa. No seu relacionamento, na sua família de origem. Exato. Mas no papel mãe, maternidade, você é insubstituível. Isso precisa ser encarado. Sim. De alguma forma. Sim. Né? Dói, porque o que a gente porque perde aumenta o nível do papel ali, não é? A gente perde. Sim. Mas a gente também entende a responsabilidade de nutrir e guiar essa criança. Sim. E é a coisa mais importante que você está fazendo. Então, assim, às vezes, eu mesmo já passei por vários e ainda passo por esses questionamentos. Eu falo assim, gente, será que eu tinha que estar fazendo alguma coisa mais importante do que isso aqui? Porque a maternidade, ela não é reconhecida. Não tem holofotes, não tem ninguém vendo tudo que você está fazendo. E às vezes a gente está buscando no mercado de trabalho essa visibilidade. Sim, mas é uma tradição, né, Ana? É uma carga que a gente traz lá de trás. Lá de trás. Então, assim, hoje assim, fecha essa reflexão aqui com a gente, sentindo que o que você está fazendo como mãe é, sim, a coisa mais importante do mundo. Sim, né? Parar para pensar, né? Qual é o trabalho mais importante do mundo? É isso. É a maternidade. Você está nutrindo, você está criando, você está amando uma criança, guiando. Exato. Igual você falou, né? Tava na barriga, você falou, tô fabricando órgãos. Agora você está fabricando caráter, valores, personalidade, princípios. Autoestima. Então, tenha certeza, assim, no seu coração disso, né? Acho que a gente lembrar isso, porque a gente precisa se lembrar disso todos os dias. Né? Na hora que você tem que parar para brincar e você fala, gente, eu podia estar brincando agora. E assim, não se invalidar como mulher. Né? É nutrir esses papéis, lembrando que quando você se valida como mulher, você também valida a sua maternidade. Com certeza. Você também está nutrindo os seus filhos, porque você vai ser uma mãe mais leve quando você se cuida, se sente realizada. Exatamente, igual você me falou do puerpério, né? Que foi tranquilo. Você se cuidou, se sentiu valorizado, nutriu essa parte. Isso também é uma questão que eu quero deixar. Que você viu que eu trouxe isso com peso? Porque, gente, a maternidade não precisa ser igual para todo mundo. Não é porque você ficou de pijama 6 meses e depressiva e várias coisas que outra mãe tem que viver aquela mesma densidade, né? Mas é importante a gente observar os sinais. Sim. Não é normal ficar de pijama, Ana. Não tomar banho. Tá, levantei, tomei um banho, troquei o pijama. Ok, fiquei de pijama o tempo todo. Mas não tomar um banho, porque parar de se cuidar, porque existem as depressões. Foi bom você ter lembrado isso. O puerpério, ele é um lugar de muita fragilidade. É um lugar um lugar vulnerável da mulher. Emocionalmente é muito sério. Então a gente tem que olhar, olha, é normal eu querer ficar com meu filho? É normal eu querer ficar com meu filho, mas não é normal eu ficar com pânico de sair de casa. É normal eu diminuir minha libido? Mas não é normal eu ter aversão ao meu marido. É normal eu ficar de pijama? É normal, mas não é normal você não se cuidar, não tomar um banho. Entende? Não se nutrir. Existem, assim, a gente tem que ter uma atenção para isso também, porque é muito comum. Depressão. Gente, olha, isso é bem importante, isso que a Fá está trazendo agora, tá? Deem atenção para isso, até porque às vezes você já passou, mas conhece uma amiga que está no puerpério. E se você souber que tem alguém passando por isso, né, indique esse vídeo para uma amiga. Sim. E também incentive essa amiga a procurar ajuda. Porque não é normal. Né? É Sim. comum, mas não é saudável. Não precisa ser assim. Busque ajuda, terapia. Sim. E até com assistência do próprio médico também, Sim. né? Assim, porque a gente precisa também ter esse espaço seguro, né? Sim. Por isso que é bom escolher também um bom
um bom profissional, um bom acompanhamento, né? tanto emocional quanto físico, porque às vezes é uma vitamina que está faltando aí, é uma vitamina D, é uma reposição que precisa ser feita, né? Falar sobre isso com alguém, porque às vezes a gente está no puerpério, a gente tem medo de falar, olha, eu tô me sentindo muito mal, não tô feliz nesse lugar. Tem. Porque significa que eu não estou amando meu filho. Não significa isso. Significa que o puerpério é um momento muito desafiador mesmo. Emocionalmente. Sim. E aproveitar, a gente já deixou o convite de vocês compartilharem, mas comenta aqui também um pouco, se você sentir como foi a sua experiência até aqui com a maternidade. Quer saber, né? Se inscreva. Resume isso pra gente, se inscreva no canal. E hoje eu quero te deixar um convite no final. Sabe quando a gente fala do potinho do afeto? Existe aquela questão de que os filhos, cada filho vai receber isso de uma forma. Sim. Como chama isso, que você sempre me traz, assim, a questão sensorial? Processamento sensorial. É isso, né? É isso. Que cada um... Que é como a gente recebe, como a gente vê o mundo. Então, as crianças têm isso o tempo todo. E nas crianças é muito mais intenso. Isso tem link com o temperamento? Não tanto, Ana, não que eu saiba, pelo menos, mas essa é uma área da terapia ocupacional, que é super importante, gente. É isso que eu queria te convidar. Vamos fazer um episódio mais informativo para o pessoal sobre isso, porque essa informação que você passou, eu nunca acessei ela tão facilmente. E é sobre a autorregulação, né? Exato. A gente aprende sobre a gente. É incrível, vamos topado, fazer? Fechado. Então tá, então depois a gente faz esse episódio, porque isso pode ajudar você com as suas crianças aí. Sim, com certeza. E é isso, vemos você no próximo. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.